Bem, lição número 10, a parte de quarta-feira, Jesus dizendo: eu sou a verdade. Quando se trata de falar de Jesus e de relatar suas ações, podemos ler nos 4 evangelhos o foco que cada evangelista, cada escritor deu para Jesus Cristo. Eles não apenas relatavam os eventos, eles diziam a fonte desse evento. O que podemos dizer, no entanto, é que João, o evangelista, ele diferenciou Jesus dos outros escritores. Os outros escritores mostravam Jesus como alguém que conversava com as pessoas, que curava, alguém que discutia com os fariseus, mas João, ele mostrou Jesus de uma forma bem específica. Ele fazia questão de mostrar a divindade de Jesus. Ele fazia questão de mencionar Jesus como o Filho de Deus. Ele fazia questão de mostrar Jesus como a luz da verdade. E por isso, Jesus declarou que ele era a verdade. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo era o caminho da salvação, é o caminho da salvação. E essa ênfase João coloca quando ele apresenta Jesus como sendo a verdade eterna, que se fez humano para resgatar a humanidade. O oposto do diabo, Jesus disse: o diabo é mentiroso porque nunca se firmou na verdade. Ele fala do que é próprio porque é mentiroso, é o pai da mentira. O oposto disso é a verdade absoluta, que é o Senhor Jesus Cristo. Pergunta número 5. Pela ótica de João, como ele apresenta Jesus como sendo a verdade? João capítulo 1, verso 14 e 17, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 15, verso 26, mas quando vier o Consolador, que vem da parte de Deus, e que ele vos há de enviar, então aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, vai testificar de mim. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai falar sobre a verdade que era Jesus. Então, pela ótica de João, como ele apresenta Jesus como sendo a verdade? A resposta é: para João, a verdade não são fatos ocorridos ou fatos que estavam acontecendo. Para João, a verdade é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. João liga a verdade a Jesus de forma espontânea. E, logicamente, ele liga Jesus com Deus e liga Jesus com o Espírito Santo, formando, então, a verdade universal da divindade. As pessoas chamam de trindade, e pode ser mencionada assim, a trindade eterna. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a verdade criadora do mundo e dos seus habitantes. Por isso, quando Jesus afirma ao povo que ele é a verdade, e as pessoas acolhiam os seus ensinos como sendo verdadeiro, João diz que Jesus falava com autoridade. E as pessoas gostavam de ouvir Jesus porque suas palavras eram divinas e transformadoras. E por que Jesus dizia que ele era a verdade? A resposta é que Jesus se identificou como a verdade porque ele é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor não é como o ser humano que falta com a verdade. Ele diz: eu não sou homem para que minta. Então Deus, na pessoa de Jesus, é a verdade absoluta. É um ser subsistente. É a verdade suprema. Então Cristo não pode ser confundido com um milagreiro, com um revolucionário, com alguém que queria, assim, colocar a tradição dos judeus de cabeça para baixo. Essa não era a sua intenção. Jesus Cristo veio como a verdade de Deus para implantar a verdade nesse mundo. O mundo usurpado pelo pai da mentira. Tudo as pessoas acreditavam que era mentira. Checavam tudo. Os fariseus queriam sempre ter certeza de que estavam falando a verdade. Mas eles estavam sempre crendo em tradições. Por isso, as ações de Jesus foram ações que ele deu o exemplo de como utilizar a verdade. A verdade vos libertará. Ellen White escreveu o seguinte no livro Evangelismo, página 201. Precisamos ter mais do que uma crença intelectual na verdade. Muitos dos judeus estavam convencidos de que Jesus era o Filho de Deus, mas eram orgulhosos e ambiciosos demais
para se render a Jesus. Decidiram, então, resistir à verdade e mantiveram sua posição. Não receberam de coração a verdade, tal como ela é em Jesus. Por isso, quando a verdade é recebida como verdade pelo coração, passa pela consciência e cativa a alma com seus princípios puros e colocado no coração pelo Espírito Santo, ele vai revelar para a mente humana a formosura da verdade, para que a pessoa possa ser transformada pela manifestação da verdade no seu caráter. Os judeus não aceitaram essa verdade, por isso não foram transformados. João, por exemplo, Tiago, que eram filhos do trovão, aceitaram essa verdade e foram transformados. Pedro aceitou essa verdade, foi transformado. Tomé aceitou essa verdade, foi transformado. Natanael, que disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, foi transformado também. E todas as pessoas que entraram em contato com Jesus de forma sincera foram transformados pela verdade. Nicodemo, Zaqueu, subiu numa árvore, Jesus visitou a casa dele, ele não suportou e disse, Senhor, eu vou distribuir os meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Cristo o abraçou e disse, hoje veio salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. A verdade inundou o lar de Zaqueu. A verdade inundou a vida do ladrão na cruz ao lado de Cristo. Ele disse, lembra de mim quando entrares no teu reino. E assim, a verdade também foi absoluta para Saulo no caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou a verdade. E a mente de Paulo e Saulo trabalhou rapidamente, viu que Jesus estava em todas as profecias e aceitou Jesus como sendo a verdade. Contam alguns historiadores que o presidente americano Abraham Lincoln assinou a lei de libertação dos escravos e mandou colocar isso em todos os postos, em todos os lugares onde se podia ler qualquer cartaz, nos bares, no cinema, em todos os locais. E nas fazendas, os mensageiros saíam para falar de que os escravos estavam libertos, não existia mais escravidão. Mas muitos não acreditaram nessa verdade e continuaram sendo escravos. Muitos fazendeiros souberam disso, mas não falaram dessa verdade para os seus escravos. E eles continuaram sendo escravos. Só quando o presidente mandou fiscalização cerrada nas fazendas é que os escravos foram libertos, mas mesmo assim muitos duvidaram de que fosse verdade. Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele disse que a verdade nos libertaria. Uma verdade que é como o sol que ilumina. O grande escritor C.S. Lewis, ele disse o seguinte, eu creio no cristianismo, assim como eu creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque por meio do sol eu vejo as coisas mais iluminadas. Por isso, por meio de Jesus, a verdade absoluta, nós enxergamos o mundo e as coisas espirituais de uma forma bem mais iluminada. Deus abençoe. Jesus, a verdade, habita em nosso coração. Fica com Deus.